Devo dizer ainda que essa sessão telepresencial, ela está amparada nas portarias 98 e 99 de 2020, deste tribunal, e também no ato número 11 de 2020 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, feitas essas considerações todas, eu passo a palavra, então, ao nosso secretário, que passará, então, a pregoar os da preferência legal. É isso? 23º, 33 da ordem da pauta. PJE número 40. Agravantes: Lise Chagas Paranhos, Cabral de Vasconcelos, Marcondes Macedo e Fischer, advogados associados, Mário Marcondes Nascimento e também agravante Luiz Carlos Silva, relatora desembargadora Juliana Bertoldo. Com a palavra, excelência. Obrigada. Conheço do agravo de petição da exequente e do agravo de petição adesivo dos executados Mário Marcondes Nascimento e Luiz Carlos da Silva, e das contraminutas. Conheço parcialmente do agravo de petição do executado Marcondes Macedo e Fischer, advogados, a exceção da liberação dos valores bloqueados pertencentes a terceiros, uma vez que apreciada posteriormente pela decisão de folhas 4335 e 4340. No mérito, nego provimento aos agravos de petição dos executados Marcondes Macedo e Fischer, advogados, e dos sócios Mário Marcondes Nascimento e Luiz Carlos da Silva. Dou provimento parcial ao agravo de petição da exequente para determinar a promoção dos atos executórios contra o sócio executado Luiz Carlos Silva. É o voto, excelência. Pois não, desembargadora Lígia. Eu estou acompanhando a relatora, excelência. Agora, com a palavra, então, a doutora Beatriz Della Justina, que sustentará pelos executados, ora agravantes. Excelentíssima presidente desta Câmara, na pessoa de quem eu cumprimento a todos. Eu quero deixar claro que existem 3 agravos de petição nesse processo. Um da exequente, que é uma advogada que executa 4 milhões de honorários advocatícios. Um agravo de petição adesivo do executado, que é um escritório de advocacia que funciona em São José. E o agravo do meu cliente, que é o filho do executado. O escritório é o filho do executado que montou um escritório de advocacia. Esse escritório de advocacia, do filho do executado, não era executado. Ele foi incluído na execução pelo juízo de primeiro grau, que reconheceu a sucessão trabalhista, pelos seguintes fundamentos. Primeiro, que o executado teria transferido a carteira de clientes para o filho. Essa afirmação, excelências, não representa a realidade. O meu cliente trabalhava no escritório do pai como estagiário, e junto com mais 2 colegas que se formaram na mesma época, resolveram montar um escritório de advocacia na Palhoça. De fato, eles levaram alguns processos, em torno de uns 100 processos. Esses processos representam uma parcela insignificante dos processos do escritório do executado. O pai não transferiu os clientes para o filho. Ele não transferiu o patrimônio, toda a clientela para o filho. Nesse caso, não houve associação trabalhista, porque não existe um caráter de continuidade do escritório do pai. O segundo argumento da sentença é de que a executada não está mais em funcionamento. Excelências, essa afirmação não corresponde à realidade. É público e notório que esse escritório de advocacia do pai executado está em pleno funcionamento, tem funcionários registrados, advogados trabalhando, tanto que
Há uns meses atrás, assim que eu assumi o processo, fizemos uma audiência de conciliação e não o meu cliente, o filho, mas sim o pai, o executado, ofereceu um valor significativo de acordo para exequente, que se tratava de honorários de vários processos do Brasil inteiro em que estão em tramitação. Então, este argumento, este fundamento não pode prosperar para fundamentar uma sucessão trabalhista. O terceiro argumento da sentença, excelências, eu gostaria de chamar muita atenção, diz que o escritório do filho foi aberto em local em que funcionava uma empresa do pai. Excelências, isto não é verdade. O juízo de primeiro grau foi induzido em erro porque a exequente juntou um cadastro nacional de uma empresa do pai atualizado. Atualmente, realmente o pai fez uma alteração no contrato social e utilizou o endereço do escritório do filho. Mas na época em que o filho, junto com esses colegas advogados, saíram do escritório do pai, alugaram um escritório, uma sala comercial na Palhoça, montaram um escritório, através de um contrato de aluguel que pagam até hoje, não tinha nenhuma relação com a empresa do pai. Isso não existe. Isso não corresponde à realidade. O juízo foi induzido em erro e, infelizmente, não foi juntado pela exequente o histórico, todas as alterações contratuais e épocas que foram feitas nessa empresa. E, ademais, também se trata de uma empresa de pesca que não tem nenhuma relação com a advocacia. Portanto, não existe sucessão trabalhista. Por último, só quero ressaltar, que é lógico, mas gostaria de ressaltar, que a exequente nunca trabalhou no escritório do filho. Quando ela trabalhava para o escritório do pai, o filho era um mero estagiário. E, para concluir, eu queria dizer que declarar a sucessão trabalhista nesse processo é declarar uma condenação de morte profissional para esses 3 advogados que montaram a sua banca, estão trabalhando e que não tem nenhuma relação com a dívida. A dívida de 4 milhões é do pai. Doutora, por gentileza, infelizmente é agravo, tem que terminar. Certo. Tá? É por isso que eu peço a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja dado provimento ao agravo de petição, para que seja excluído do polo passivo o escritório como pessoa jurídica Marcondes, Macedo e Fischer Advogados. Muito obrigada. Pois não. Eu devolvo a palavra à desembargadora relatora. A primeira questão que eu coloco é que a contemporaneidade do contrato de trabalho ele não se inclui como requisito para a responsabilidade sucessória, uma vez que, por disposição do artigo 448-A da CLT, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são efetivamente de responsabilidade do sucessor. Eu cito um julgado do TST nesse sentido. Segunda colocação que eu faço é que as sociedades de advogado, como pessoas jurídicas, elas não estão excluídas do reconhecimento da sucessão trabalhista, que, no caso, a meu ver, assim como constatou o juízo de primeiro grau, se evidenciou pela assunção da carteira de clientes que, sem dúvida, constitui o seu maior patrimônio. A executada principal, que é Marcondes Nascimento e advogados associados, isso está comprovado, vem sistematicamente esvaziando a sua carteira de clientes com a subscrição de procurações para terceiros, né? Além de não possuir patrimônio para a garantia da execução. E também eu não evidenciei aqui nos autos que essa sociedade ainda esteja atuante, assim como o juiz de primeiro grau. A agravante, que é a Marcondes, Macedo e Fischer, como foi colocada à tribuna, ela foi constituída pelo filho do executado, que é o Mário Marcondes Nascimento, e pelos ex-participantes da executada principal, Marcondes Nascimento e advogados associados. E, no início, ela esteve no mesmo endereço,
Posteriormente, mudou-se para o endereço no qual se situava outra empresa do executado. E, né, além disso, os próprios agravantes admitem que receberam o subestabelecimento de alguns processos indenizatórios, passando a atuar com exclusividade. E, ao que parece, no número e importância, foram bem mais que apenas alguns processos. E são esses, basicamente, os fundamentos pelos quais eu estou mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a sucessão, Excelência. Pois não. A desembargadora Lígia. Excelência, eu estou acompanhando, embora a matéria de sucessão não seja muito sujeita a agravo de petição, que me estranhou desde o início, eu examinei os autos e examinei também o memorial apresentado pela advogada Beatriz Basilone Leite. E entendo que o exame do juiz de primeiro grau é um exame bem importante em relação ao que sucedeu. É insólita a situação, mas pela forma que está se desenvolvendo e pela abordagem feita pela juíza, pela desembargadora relatora, que efetivamente extenua os elementos, realmente há sucessão, embora seja insólita a situação. Então, entendo de acompanhar a relatora, Excelência. Pois não. Eu estou acompanhando a relatora, exceto nessa parte da sucessão, não é? Porque eu entendi que a executada originária, a agravante, elas são sociedades advocatícias. E é importante consignar que as alterações societárias e constituição de sociedades desta estirpe, elas são bastante corriqueiras nessa seara. E, a partir deste fato, de forma análoga, a dissolução desses vínculos também é normal e, ademais, impõe-se consignar que as formas levadas a efeito para sua dissolução variam de maneira eclética. Questiona-se como dividir uma sociedade em que há ações judiciais cujos resultados futuros são desconhecidos pelos sócios? A praxe demonstra que é possível a divisão de carteira de clientes angariada no período em que existiu a união de forças, ou até mesmo a quitação por meio desta prática. Aliás, demonstra-se mesmo possível a união episódica entre um escritório de advocacia e um profissional liberal alheio, conforme a complexidade da causa. Mas nem por isso todos os causídicos eventualmente envolvidos em cada processo serão responsabilizados por suceder à empresa, ainda mais que parcial e infimamente. A sucessão trabalhista enseja a transferência da titularidade da empresa, ou seja, da unidade produtiva em sua complexidade intrínseca, que o escritório de advocacia envolveria, para além das carteiras de clientes, todo o complexo e material permeado pelos contatos e relações profissionais, nome da sociedade, identidade de ramos de atuação. E mais, a se considerar como unidade produtiva a carteira globalmente de clientes considerada. Olvidar de todos esses elementos seria apegar-se a fatos isolados que respaldariam uma pretensa sucessão. Neste ponto, o fato de um dos sócios da agravante ser filho de um dos sócios da sociedade executada é fato isolado e que, por si só, não demonstra qualquer fraude ou intenção de repasse da atividade. De igual forma, a associação daquele com outros 2 empregados da executada. Na verdade, a associação de 3 pessoas que trabalharam juntas no passado é mais do que natural e decorre da afinidade do caráter pessoal da atividade advocatícia. No mesmo sentido, as esferas de atuação dessa nova sociedade, que, em razão das atividades intelectuais personalíssimas desenvolvidas pelos seus componentes, de forma parcial, coincidem com a sociedade executada originariamente. Nada anormal ou fraudulento, porquanto os sócios da agravante atuavam na sociedade executada. Também não é possível aliar o subestabelecimento de ações, frise, não da totalidade das ações, como fundamento suficiente à sucessão,
Porque quando da dissociação da sociedade em si, ou de um dos membros do escritório, geralmente os processos são divididos, até mesmo como forma de compensar o trabalho prestado. Eventualmente, esse filho tinha iniciado os trabalhos nesses 100 processos. Diferentemente do empregado que labora por salário certo, o ajuste da sociedade advocatícia pode levar em consideração o recebimento de honorários, ainda que de processos futuros. O que, de fato, não se pode admitir ainda, data vênia, é o esvaziamento dessa sociedade por meio dos referidos subestabelecimentos. E isso não se pode afirmar nesses autos, seja porque a exequente não comprovou essa premissa, e seja porque, no dia 2 de outubro de 2020, em audiência de conciliação, foram ofertados à exequente, né, valores altos, por exemplo, de R$400 mil referente a um processo. Não é? E caso o crédito desses honorários não chegasse a esses 400 mil, o valor seria complementado. E o pagamento ocorreria até 10 dias após a liberação do valor naqueles autos. E também todos os processos da comarca de Jaú e 3 da comarca de Barra Bonita, cuja lista completa será apresentada pelo executado. E o executado honrará o percentual de 20% dos honorários contratuais, acrescidos de mais 7,5%, conforme determinação judicial. Ora, se fosse a intenção de esvaziar economicamente essa sociedade originária, originariamente executada, não seriam deixados para trás os processos ofertados nos itos 9 e 10 do acordo, mormente quando os honorários alcançariam R$400 mil. Ademais, devo dizer que não há notícias de que a sociedade executada tenha encerrado as suas atividades, possuindo inscrição regular. O próprio fato de serem ofertados créditos das ações ainda em andamento comprova a continuidade dessas atividades. Outro sim, a autonomia e a independência da agravante ficam claras pelo contrato de locação da sala comercial em nome da própria sociedade, bem como, assim, a conta de luz em seu nome, tudo corroborado pela ata notarial juntada aos autos, além, por óbvio, do contrato social. Isso está nas folhas 3.102 a 3.118. Então, data vênia dos meus nobres pares, eu divijo e dou provimento ao agravo de petição para afastar o reconhecimento de sucessão trabalhista entre a agravante Marcondes Macedo Fischer Advogados Associados e a executada originária Marcondes Nascimento Advogados Associados ME, isentando a recorrente da responsabilidade pelas verbas reconhecidas nesta ação. Nos demais itens, eu estou acompanhando o voto da excelentíssima desembargadora relatora. Então, finalizando, concluindo, não é, por maioria, vencida a desembargadora Lília, não é? Prevalece o voto de Sua Excelência, vencida parcialmente, desculpa, prevalece o voto da desembargadora relatora, que redigirá o acordo.